Agora a questão do racismo, a gente tem que ver duas questões aqui. Ou ele está falando de racismo estrutural ou de episódios de racismo. Não há racismo estrutural no Brasil. A sociedade brasileira não é uma sociedade racista. Há sim diversos episódios de racismo que tem que ser punido com todo o rigor da lei. Um dos grandes meios de você verificar se uma sociedade é estruturalmente racista ou não é a forma como se interagem as diversas raças dentro dela. O Brasil é uma das sociedades mais miscigenadas do mundo. O que está acontecendo aqui? O país é tão racista que brancos e negros estão casando entre si só de raiva um do outro. Então, outra coisa, isso também de ter o racismo institucional. A gente não tem nenhuma lei racista no Brasil desde que a escravidão foi abolida. A gente não criou nenhuma outra lei que separasse brancos e negros pela sua cor, a não ser a lei de cotas nas faculdades a partir do ano 2000, e se não me engano a partir de 2005 na UNB, que foi quando estipularam cotas em função da cor, e depois criaram um tribunal racial que identifica a pessoa, porque o critério é autodeclaratório, é você que fala, eu sou negro, e aí, como não dá pra ver exatamente assim, porque a gente é um país miscigenado, sim, é extremamente difícil encontrar alguém aqui que não tem pelo menos um antepassado negro nesse país. Muitas pessoas chegam lá e confundem. Teve um caso do UNB uma vez que 2 gêmeos, um entrou e o outro não, e os 2 foram avaliados pelo mesmo tribunal racial que eles instituíram nessas posições. Então, eu acho muito temerário falar de racismo estrutural no Brasil. Eu acho que é um desserviço para combater o racismo verdadeiro, que é esse que realmente machuca as pessoas, coloca as pessoas para baixo, às vezes nega a possibilidade das pessoas. Porque quando você está combatendo o racismo estrutural, falando de racismo estrutural, o que você está falando? Você está falando que aquele negro ou aquela pessoa parda, ela tem que passar a vida inteira com medo de um ente sem rosto, sem face, sem endereço, mas que de alguma forma está prejudicando ela em todas as questões da vida dela, e que todo sucesso que ele tiver, ele vai ter esse sucesso apesar do racismo, e todo o fracasso que ele teve, ele nunca ele teve esse fracasso em função do racismo. Sim. Ou seja, ele nunca teve o mérito próprio ali naquela realização dele. Vamos voltar só nesse assunto do Zumbi dos Palmares. Eu não acho que ele seria a melhor referência de luta do povo negro contra o racismo. A gente tem grandes exemplos aí como André Rebouças, Luiz Gama, esses verdadeiros abolicionistas, né? Eles não faziam questão de ter nenhum tipo de escravidão perto deles. Eu não acho, como o professor mencionou, que a escravidão pode ser definida simplesmente pela venda. Eu acho que o principal quesito aí seria o consentimento. Se a pessoa está lá contra a vontade dela, isso é escravidão. Talvez esteja errado numa perspectiva retórica, mas não, é conceitual. Bem, professor, então esteja errado na perspectiva conceitual, mas se a pessoa que está lá sendo obrigada a trabalhar, não faz diferença nenhuma. Então vamos agora para essa questão. Ela pode ser vendida. Sim, ela pode ser, mas ela está lá de qualquer jeito. Ela é separada da família, vende o filho, não vende a mãe. Não era garantia nenhuma de que lá no Quilombo eles eram bem tratados quando escravos. Então, e era uma espécie de quarentena para evitar infiltrações. Que a gente pode falar sobre o Zumbi dos Palmares, ele descendia de uma linhagem de reis africanos. Ele se via como rei africano, ele matou o tio dele para chegar à liderança do Quilombo. Então ele não tinha nem um pouco vamos dizer assim, de um DNA libertador nele. Ele não gostava da escravidão dele, dos outros ele queria que servisse os propósitos. Não é verdadeiro. Dele. É verdadeiro. Da Fundação Palmares. Eu já acho um erro chamar essa fundação de Fundação Palmares. Sim. Mas tudo bem. Eu não vi no contexto aí, eu gostaria muito de ver no contexto completo da frase, quando ele disse isso, que seria benéfico para os escravos, a escravidão. Essa frase aí também não encontrei ainda não. Se foi exatamente esse o contexto, ele falou com essas exatas palavras, repudio totalmente.